Bom dia a todos, muito obrigado. Muito obrigado também à Portugal Fresh pelo convite que endereçou à nossa organização. E depois de dois catedráticos, apresenta-se aqui o soldado raso lá do fim do mundo, falar de citrinos. Vamos ver se conseguimos dar a volta e ajudar na reflexão sobre o tema que aqui nos traz hoje e a nossa visão e previsão do futuro. O nosso trabalho contempla uma parte de história, a situação atual e o futuro. Eu vou procurar ser rápido e andar depressa para recuperar no tempo. A introdução dos citrinos na Península Ibérica dá-se no século XVI, pelo nosso grande navegador Vasco da Gama. Laranja, por essa Europa fora, tem em muitos países o nome de Portugal, onde indica aí alguns exemplos disso mesmo. É Portugal em grego, Portugal em turco, Portugal em romeno e Portugal em italiano. Bom, de facto é bom sentir que, sendo um país pequeno, temos um produto que se chama tem o nome do nosso país. O desenvolvimento da cultura dos citrinos dá-se no século XVIII, princípios do século XIX, quer nos Açores, quer na zona de Setúbal e Coimbra. Estas foram os primeiros três grandes polos de produção de citrinos. No século XX, na década de 60, há de facto uma deslocalização da produção destas zonas para o Algarve. Enfim, pelas suas condições edafoclimáticas, há uma apetência, de facto, no Algarve para a produção dos citrinos, onde poderemos dizer que o Algarve é, de facto, a catedral dos citrinos em Portugal. Isto é dois slides onde mostra o que era antigamente. Pronto, não é muito diferente do atual. A diferença, de facto, é o preto e branco e a cores. Os citrinos do Algarve distinguem-se pela casca fina, sabor rico e agradável ao paladar, equilíbrio entre os açúcares e os ácidos, e esta é, digamos, a grande diferença que existe dos nossos citrinos para os outros. É, de facto, este equilíbrio entre os ácidos, entre o ácido e a acidez, e o seu teor elevado de sumo, bem como a cor deste sumo. Portanto, nós temos uma cor superior à cor de todos os outros nossos concorrentes. Para que tudo isto aconteça, produzimos sob as regras de produção integrada, que garante a fiabilidade da qualidade dos citrinos e contribui ao mesmo tempo para a proteção do meio ambiente. Bom, vamos passar à situação atual do mercado. E, portanto, esta imagem, quis com ela, a laranja grande são todos os nossos clientes e os canicalhos pequeninos que aqui andamos somos todos nós que queremos comercializar e, portanto, isto é uma discussão que está aqui que na nossa linguagem, isto é uma algarviada, portanto ninguém se entende, estamos todos no mercado, todos discutimos e todos andamos aqui aos gritos uns com os outros, mas com dificuldade de entendimento. A produção está concentrada na região do Algarve, como já vos disse, mais ou menos 80% a 90%, e o setor ainda não encontrou a força e a organização suficiente para contrapor a forte concentração e profissionalismo da procura. Mostrar-vos um bocadinho o que era antes e a atualidade, digamos, o esforço que a produção fez para passar de um estado, enfim, ao outro.
E isso é importante mostrar. A grande seletividade dos frutos exigida pela distribuição alimentar, parametrizada por fichas técnicas e cadernos de encargos à produção, não tem a devida correspondência na sua valorização. Já foi dito pelos oradores anteriores a apontar um bocado esta realidade, que é a falta, de facto, da valorização dos produtos nacionais, se calhar em comparação com outros produtos. Os citrinos são uma família de produtos eleitos para preços de combate, fazendo cair por isso a já depauperada rentabilidade do produtor. Reforçar aquilo que temos dito anteriormente. Chamo a vossa atenção também para estas duas imagens, que são dois tipos de embalamento. Um deles é laranja natural direta do campo com folha ao mercado, o que é já uma previsão daquilo que é a tendência de futuro de alguns mercados ou de alguns nichos de mercados. O slide de baixo, portanto, é laranja ensacada, que é do conhecimento vosso e que eu penso que vai continuar a ser, digamos, aquilo que o futuro nos apresenta. A aparente falta de sensibilidade da procura face à realidade da produção levará inevitavelmente a piores produções no futuro. Isto é, quando o produtor recebe abaixo do preço de custo, fica sem condições para investir, adaptando-se às novas realidades. Isto é muito importante, como iremos ver no futuro, para, digamos, aquilo que consideramos ser o futuro. Esta é uma das realidades que nós temos. Estando os produtores citricultores descapitalizados e com os preços de mercado de tal maneira baixos que não cobrem os preços o preço de custo, está-se a tornar muito difícil, digamos, a adaptação destes produtores às novas realidades do mercado. É com bastante esforço que o fazem. Isto são mais dois tipos de embalamento, enfim, que são bastante usuais neste momento e que vão continuar a estar presentes no futuro nos mercados tradicionais. Estes slides, portanto, o da esquerda, embaixo da esquerda, digamos, é o tipo de embalamento que nós previmos que é o futuro na grande distribuição. Uma vez que estamos a trabalhar com um produto de massificação e, portanto, não faz muito sentido estar a vender de uma forma ordenada ou estar a imputar custos num embalamento que depois, ao minuto, é para destruir no ponto de venda. Outros dois tipos de embalamento, chamo só aqui a atenção para o slide superior esquerdo, onde tem um emblema da indicação geográfica, o que para nós no futuro, é uma forma de valorização do produto, como iremos no seu momento próprio ver. Bom, entramos naquilo que é o futuro e consideramos no futuro que num produto como é o citrino, ao nível da produção, temos a dimensão da exploração que, como vos disse, tratando-se de um produto de escala, a dimensão da exploração é importante. Daí que, em Espanha, por exemplo, aquilo que era Valência, que tem uma estrutura fundiária muito idêntica à do Algarve, portanto, estamos a falar na casa de 1 hectare, no Algarve poderemos dizer que neste momento anda entre 1 e 2 hectares, portanto, é uma dimensão curta para rentabilizar uma empresa citrícola. E por aí, dizia-vos eu que em Espanha houve uma descida desta produção de Valência, está a haver uma deslocação para a Andaluzia. Isto é verdade, porquê?
porque a dimensão da propriedade em Andaluzia é superior à de Valência. No Algarve, nós estamos neste momento com esta dificuldade. Iremos ver mais adiante, irei opinar, ou já melhor, que é a dimensão da exploração só tem uma forma de aumentar. É nos produtores que de facto vão abandonando, ou pela idade, ou pela não... Pronto, porque a sua atividade não é esta da agricultura, cederem a exploração ao outro que é confinante e, portanto, desta forma ir aumentando a dimensão da exploração. Enfim, a notícia do Sr. Secretário de Estado que no próximo quadro comunitário as ajudas às organizações ou através delas à produção, no sentido de majorar os subsídios ou majorar, digamos, as ajudas, é importante, é uma notícia que é importante para nós e revela-se de facto de grande importância. A variedades, há uma tendência de facto do mercado para uma certa estagnação da produção da laranja, e nós somos bons na produção de laranjas, produzimos ex aequo com os nossos mais evoluídos parceiros, que é a Espanha, por exemplo. Nos frutos pequenos isso já não acontece e, portanto, de facto há uma crescente consumo, ou tendência de consumo dos frutos miúdos em detrimento das laranjas. E por isso há que ter de facto essa noção de que há que produzir frutos pequenos mais produtivos e em épocas de produção diferentes. Ou seja, princípios de campanha, setembro, outubro, fins de campanha dos frutos miúdos de abril, maio, por aí. E, de facto, acoplado a isto, as técnicas de produção que tem que haver uma evolução no sentido dos frutos miúdos, como vos disse. Ao nível da comercialização, nós temos que garantir uma das coisas que os nossos clientes preferem, portanto, é a sua tranquilidade. E nós temos que garantir a produção, temos que garantir esse serviço ao cliente em termos quantitativos, e eu diria que depois tem que haver uma reciprocidade por parte do nosso parceiro, no sentido da valorização desse mesmo produto. Depois, para nós, é de extraordinária importância a parceria com o cliente. E aqui, na parceria com o cliente, hoje esta parceria é um pouco desequilibrada. Ou seja, o nosso cliente compromete-se com as quantidades, mas não se compromete com o valor. E, portanto, andamos sempre aqui numa guerra que é desigual. Portanto, esta situação nós devemos ter sempre, o nosso cliente deve ter sempre esta grande realidade, que é saber o que é que existe na produção, saber o que é que nós temos, como é que está a ser o ano agrícola, como é que o produto está em termos de, como é que ele se apresenta nas árvores, em termos de calibre, em termos de pelagem, etc., para que ele possa fazer, se é meu parceiro, para que ele possa fazer junto do seu cliente, ter a ação necessária para vender e vender sobre o melhor valor. Depois, há a indústria. Não há armazém nenhum que consiga trabalhar se não tiver indústria. A indústria é um setor fundamental para um armazém de citrinos trabalhar. A indústria nós temos que ter a garantia de ter uma indústria. A traçabilidade do produto neste momento para as indústrias é bastante importante
e depois os dois últimos novidades, que é o sumo biológico e o sumo do dia, que nos parecem também ser uma das situações bem apreciada pelo consumidor. Finalmente, e para terminar, há pouco falei-vos nos citrinos do Algarve IGP, e isto é importante. Nós somos uma região ou um país que produz menos de metade da província do Elva. Portanto, não temos hipótese de concorrer em igualdade nos mercados. Quando chega um caminhão nosso ao mercado, por exemplo, ao mercado de Rangis, chegam 1000 caminhões ou coisa que o valha de Espanha. Portanto, não temos hipótese. Qual é a nossa única hipótese? É vender pela diferenciação. Dizia-vos inicialmente que a nossa laranja se distingue, se difere de todas as outras pelo sabor, pela cor, pela percentagem de sumo, portanto, e pelo gosto e o sabor. Este tem que ser a nossa diferenciação, tem que ser a nossa venda aos nossos clientes e fazer valer o nosso produto por aqui. Temos menos imagem visual, os espanhóis apresentam de uma forma brutal, como todos sabem, escuso-me estar aqui a gabar essa situação, mas nós tendo uma apresentação inferior, porque produzimos em zonas de condições diferentes, portanto temos mais vento e por isso os frutos saem com menos visibilidade, saem com mais defeitos epidérmicos, mas temos todo o nosso valor está intrínseco, não está fora. Portanto, há que fazer um trabalho. O Algarve tem que se juntar para ganhar dinheiro e não tem que continuar separado para perder dinheiro. Isso é uma situação que tem que partir de nós, tem que ser dos operadores que têm que fazer esse trabalho. Fiquei grato de ouvir o nosso primeiro orador, enfim, dizer que a maçã tem mais de 50% reunido em organizações de produtores, é um bom exemplo. E, portanto, dá força, se eles aqui conseguem, porque é que nós não conseguimos. Enfim, é gratificante e ajuda-nos a caminhar. Vamos tentar fazer isso, porque, de facto, é aqui na indicação geográfica que eu penso que está uma boa valorização do nosso produto e o bom abrir de portas. Não vamos pela quantidade, vamos pela qualidade. Muito obrigado a todos pela paciência que tiveram e obrigado também.